Fala galera, beleza? Me chamo Luiz Felipe, mais conhecido aí como Guaraná pela maioria. Tenho 23 anos e eu faço parte do Ministério de Jovens da PIBRE. No mês de agosto, a nossa juventude vai estar tratando um pouco dos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje é domingo, dia 2 do mês de agosto, e estaremos lendo os textos de Mateus de 4 a 6. Eu resolvi fazer, talvez, não sei como as pessoas vão estar fazendo, mas eu resolvi fazer de uma forma diferente, pegando alguns pontos específicos de cada capítulo para estar passando o que me chamou mais atenção. Ali pelo capítulo 4, nós vemos o episódio em que Jesus é levado ao deserto para ser tentado ali, né? Então, Jesus mostra um ensinamento muito importante para a gente, que ele vai falar assim, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente confia em Deus e deixa Ele agir na nossa vida, a gente não vai... Esse momento em que ele estava ali no deserto sendo tentado pelo diabo e tal, ele sabia que Deus ia prover tudo para ele, que ele podia ficar tranquilo, que ele ia vencer toda aquela fome, sede, frio que ele estaria passando. Logo depois, Jesus afirma que somente adoraremos a um só Deus e Ele o servirá. Ou seja, a partir desse ponto, ele deixa muito claro que só existe um Deus, que a gente só pode servir a Ele. E Ele vai prover tudo, como ele acabou de mostrar, tendo passado 40 dias e 40 noites no deserto, entendeu? Então, a partir daí, pode ficar tranquilo, Deus vai estar com a gente, Deus vai estar provendo tudo que a gente necessita para nossas vidas. Ele tem o plano perfeito para a gente. Então, é isso, né? Tem a importância de confiar tudo a Deus, pois Ele proverá tudo. Após isso, Jesus começa a pregar o Evangelho mediante o arrependimento. E não estamos falando só de pedir desculpas a Deus. Essa questão do arrependimento é algo muito específico. Quando a gente pensa em arrependimento, a gente não está, Senhor, me desculpa por ter feito tal situação. O arrependimento vem com você enxergar o pecado que você cometeu, ou que você percebeu, que você fez ou falou algo, e trazer isso como mudança para a sua vida, de mudar esse tipo de atitude na sua vida e acabar com isso no seu dia a dia, seja lá o que for, entendeu? Isso é arrependimento, é você deixar de lado qualquer situação de pecado. Já em Mateus 5, temos praticamente um capítulo inteiro que Jesus traz somente ensinamento para as nossas vidas. Esse capítulo 5, eu convido a todo mundo ler. Assim, não sei se todo mundo vai ter tempo ou essa vontade de estar lendo todo o capítulo de Mateus, mas se tiver a oportunidade de ler o capítulo 5 em específico e tentar, pelo menos, tirar algumas coisas. Se você ler três versículos, 3 em 3 cada dia, você vai ver o tanto de ensinamento que Jesus traz para a gente nesse capítulo 5. No versículo 9, por exemplo, em algumas versões fala assim: felizes os que trabalham pela paz, e Deus os trata como filhos quem busca essa paz. Ou seja, quem está buscando a paz em Cristo, quem está buscando um bom convívio na sua família, tendo sinceridade, tendo cumplicidade com seus irmãos, trazendo paz para o meio em que você vive, esse sim será chamado filho de Deus. Então a galera, assim, por exemplo, a maioria dos jovens, jovem é muito respondão, eu falo por mim também, nesse dia a dia aí, acabo tendo algumas discussões em família, porque a gente acaba desacostumando ficar tanto tempo em casa, né? Então, se a gente começar a trazer essa paz para esse ambiente que a gente tiver, não só dentro das nossas casas, mas num trabalho, numa faculdade, num colégio, seja lá o que for, trazer essa paz, essa cumplicidade com as pessoas em volta, isso sim, esse será chamado Filho de Deus. A parte em que Jesus ensina sobre o casamento me chama muita atenção também, pois ele deixa claro que o casamento só pode ser feito, desfazer um casamento só pode ser feito mediante a um adultério.
mas espera aí, então se eu quiser me separar da minha esposa, eu só posso me separar se eu adulterar? É isso, é o que está escrito na Bíblia. Mas se você adulterar, você também está pecando. Então, tudo isso vai te levar ao pecado. Então, acho que antes de você pensar num casamento e pensar depois que uma separação é normal, você tem que primeiro escolher a pessoa certa com que você pretende se casar. Em 3 versículos você aprende tudo isso. Cara, olha a importância de você saber com quem que você vai estar se casando, saber quem é essa pessoa que você está escolhendo para passar a sua vida, porque depois você não vai poder se separar, pô. Se você se separar, você está em pecado. Se você adulterar pensando em separar, achando que seria uma desculpa, você vai estar em pecado, não tem como. Então, para que esse adultério não ocorra, que a gente pense bem a pessoa que a gente vai estar escolhendo. Já em Mateus, no capítulo 6, temos o ensinamento de uma oração padrão, que seria aí o Pai Nosso, né? Só que aí, logo após que ele ensina essa oração padrão de como a gente ter essa intimidade com Deus, Deus deixa claro no versículo 7, de Mateus capítulo 6, devemos orar com o nosso coração e não com vãs repetições. O que seria isso? Tem muita gente que acha, sei lá, tem muito tempo que eu não oro, e aí passa a orar todo dia, sei lá, ou na hora que acorda, ou na hora do almoço, e fala, Senhor, muito obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Aí todo dia repete isso. Ou seja, você não está orando, você não está tendo intimidade com Deus. Nesse versículo ele mostra a importância, o Pai Nosso, ele está mostrando a importância de você criar essa intimidade com Deus, de você conversar com Deus, de você poder criar essa intimidade de forma natural e não se repetindo orações todos os dias da mesma forma e se tornando monótono e aí você acaba esquecendo mesmo do que a Bíblia traz para a gente de estar perto de Cristo, de ficar semelhante como ele deseja para nós, né? Um outro versículo em que eu tive a vontade de trazer algo aqui também para a galera, está em Mateus 6, no versículo 9, que Jesus deixa claro que juntar tesouro na terra é a mesma coisa que nada. Dizendo que o ferrugem irá consumir esse tesouro e etc. Já em seguida ele mostra o quão maravilhoso é juntar riquezas no céu. Um versículo segue o outro. Se você lê Mateus, você vê que Jesus não deixa um ponto sem nó, sabe? Cara, para que você vai ficar juntando um monte de coisa aqui na terra, sendo que você tem que juntar mesmo, assim, eu estou falando de objeto, né? O que você tem que criar mesmo aqui na terra, eu acho que Jesus pensa nisso, é você formar uma boa família, você ter uma boa índole, você seguir esses ensinamentos básicos que ele traz para a gente. Isso sim é você criar tesouro no céu, sabe? É você estar se aproximando disso. Uma das coisas aqui que eu tive escrevendo para estar lembrando foi isso, que tudo na terra é passageiro. Então cultive uma boa relação com Deus, esteja próximo dele, case-se com uma pessoa que te aproxime de Deus. Isso vai fazer toda a diferença para o resto da sua vida, porque se você está se casando com uma pessoa que não é cristã, por exemplo, você vai naturalmente, ou você vai trazer ela para Jesus, que assim seja, ou a pessoa vai, eu não estou querendo ir no culto, você vai deixar de ir num culto, você vai parar de viver em comunhão com alguns irmãos e daqui a pouco você não está lendo mais a Bíblia, você não está orando mais e você já esqueceu quem é Deus, sabe? Então, case-se com uma pessoa que se aproxime de Deus. E aí, de forma natural, sua família vai ser abençoada, você vai ser abençoado e viverão todos debaixo da graça de Jesus Cristo, cultivando o verdadeiro presente que é ser filho de Deus. Bom, galera, é isso. Amanhã um outro jovem vai estar aqui para comentar no Mateus, capítulo 7 ao 9, e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a gente tem a oportunidade, Senhor, de estar conversando contigo, de poder aprender sobre várias coisas que o Senhor traz para o nosso dia a dia que
naturalmente faz com que o nosso dia a dia seja melhor, seja tranquilo, seja gostoso, porque nós estamos perto do Senhor, nós estamos buscando a sua vontade e a gente sabe que mediante isso a gente vai estar vivendo em abundância e a gente vai ter uma vida gostosa perante Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. A gente só tem a agradecer mesmo e meu pedido, Senhor, é que o Senhor consiga nos livrar dessa doença e que isso passe o quanto antes, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.